Existe um segredo que Padre Pio carregou por décadas, um segredo que ele revelou apenas nos seus últimos dias de vida. E esse segredo está diretamente conectado com uma data muito específica, 23 de setembro. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, porque hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente sua relação com o divino. Algo que a Igreja guardou em silêncio por mais de 50 anos. Padre Pio não era um santo comum. Ele carregava as marcas da paixão de Cristo no próprio corpo. Sangrava todos os dias pelas mãos, pelos pés, pelo peito, por 50 anos. 50 anos sangrando as feridas do Salvador. Mas não era só isso que o tornava especial. Padre Pio via através do tempo. Ele sabia coisas sobre as pessoas antes mesmo delas falarem. Curava com um simples toque. Aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. Presença simultânea em diferentes lugares. Os teólogos chamam. E foi exatamente por causa desses dons sobrenaturais que as palavras dele sobre 23 de setembro carregam um peso que poucos compreendem. Imagine por um momento. Você está diante de um homem que conversa com anjos, um homem que vê o futuro como se fosse presente, um homem que carrega as marcas da paixão de Cristo no próprio corpo. E esse homem te olha nos olhos e diz, em 23 de setembro, o céu se abre, não se abre para alguns, se abre para quem sabe como pedir. Padre Pio morreu em setembro, não é coincidência. Setembro sempre foi o mês dele, o mês em que ele recebia as revelações mais profundas, o mês em que o véu entre o céu e a terra se tornava mais fino. Mas vamos voltar ao começo dessa história, porque para entender o poder dessa data, você precisa primeiro entender quem foi realmente Padre Pio e o que ele descobriu sobre os planos divinos que regem a nossa existência. Francesco Forgione. Esse era o nome dele antes de se tornar Padre Pio. Nasceu numa família humilde no sul da Itália, pobreza extrema, fome constante, uma infância que muitos descreveriam como sofrimento puro. Mas desde os primeiros anos, algo nele era diferente. Aos 5 anos de idade, ele já falava com Jesus como se fosse seu melhor amigo. Aos 8, tinha visões da Virgem Maria todas as noites. Aos 10, sabia que seria sacerdote. Não porque alguém disse, porque ele via seu futuro em sonhos. Quando completou 16 anos, entrou para o mosteiro dos frades capuchinhos e foi lá que tudo mudou. Foi lá que ele começou a entender que havia sido escolhido para algo muito maior do que uma vida religiosa comum. Os primeiros sinais foram as visões. Jesus aparecia para ele regularmente, não em sonhos, em vigília. Cristo caminhava pelos corredores do mosteiro e conversava com o jovem Francesco como um pai conversa com um filho. Mas essas conversas não eram sobre teologia, eram sobre sofrimento, sobre o peso de carregar a dor do mundo, sobre o preço de ser um canal entre o céu e a terra. E foi numa dessas conversas que Jesus fez uma pergunta que mudaria tudo. Você está disposto a sofrer por toda a humanidade? Francesco disse sim, sem hesitar. Ele não sabia o que estava aceitando. Em setembro de 1918, aos 31 anos, Padre Pio estava rezando na capela de San Giovanni Rotondo quando sentiu uma dor indescritível atravessar seu peito, depois suas mãos, depois seus pés. Quando abriu os olhos, estava sangrando. As 5 chagas de Cristo haviam se manifestado no seu corpo. Ele havia se tornado o primeiro padre estigmatizado da história da Igreja Católica. Mas esse não foi o fim, foi apenas o começo, porque junto com as chagas vieram os dons, a capacidade de ler almas, a presença simultânea em diferentes lugares, a cura sobrenatural,
a profecia e, o mais importante, a capacidade de abrir portais espirituais em datas específicas. Padre Pio descobriu que o tempo não é linear no reino espiritual. Ele descobriu que existem momentos no calendário celestial onde as barreiras entre os mundos se dissolvem completamente. E 23 de setembro é um desses momentos. Durante décadas, Padre Pio acompanhou os ciclos espirituais. Ele mapeou as datas onde o céu se aproxima da terra, onde as orações se tornam comandos diretos ao universo, onde os milagres não são exceção, são regra. 23 de setembro não é apenas uma data, é uma frequência, uma vibração específica onde o divino pulsa mais forte na dimensão física. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Para acessar essa frequência, você precisa da chave correta. Você precisa da oração que Padre Pio usava para abrir esses portais. Não é uma oração comum. Não é algo que você encontra em livros de rezas tradicionais. É uma oração que ele recebeu diretamente do próprio Cristo numa visão em setembro de 1955. Era 3 da manhã, quando Jesus apareceu para Padre Pio em seu quarto. A luz era tão intensa que ele pensou que o mosteiro estava pegando fogo. Mas não era fogo físico, era o fogo do Espírito Santo. E nessa visão, Cristo revelou algo extraordinário. Ele mostrou a Padre Pio que existem palavras que funcionam como chaves universais, palavras que abrem as comportas do céu, palavras que ativam a lei da abundância divina. Filho, disse Jesus, eu vou te dar uma oração que vai abrir o céu para quem a disser com fé verdadeira. Mas essa oração só funciona numa data específica, 23 de setembro, o dia em que o cosmos se alinha com a vontade do Pai. Padre Pio memorizou cada palavra, cada entonação, cada pausa. E durante os últimos 15 anos da sua vida, ele usou essa oração para realizar milagres que desafiam toda a lógica humana. Curas instantâneas de câncer terminal, multiplicação de alimentos durante a guerra, aparições simultâneas em países diferentes, ressurreições de pessoas declaradas clinicamente mortas. Tudo acontecia quando Padre Pio rezava essa oração específica em 23 de setembro. Mas por que essa data? O que 23 de setembro tem de especial no calendário cósmico? A resposta está na própria estrutura do universo. Está na forma como Deus programou os planos divinos que governam nossa realidade. 23 de setembro marca o ponto de equilíbrio cósmico no hemisfério norte, o momento exato onde dia e noite têm a mesma duração, o ponto de equilíbrio perfeito entre luz e escuridão. No mundo espiritual, esse equilíbrio cria uma abertura, uma fenda dimensional onde as orações atravessam instantaneamente do mundo físico para o trono de Deus. Padre Pio chamava esse fenômeno de porta para o sagrado. Uma porta que se abre uma vez por ano. Uma porta que permanece aberta por exatamente 24 horas. E durante essas 24 horas, as leis normais da realidade ficam suspensas. O impossível se torna possível. O milagroso se torna comum. Mas você precisa saber como entrar por essa porta. Você precisa conhecer a oração que funciona como senha de acesso. Nos últimos anos de vida de Padre Pio, algumas almas privilegiadas tiveram acesso a uma oração singular, uma prece que, recitada em 23 de setembro, revelou experiências que transcendem a compreensão humana, quase como em um filme de ficção científica. Maria Giuseppina, uma humilde camponesa italiana, usou essa oração em 1965, suplicando a cura de sua filha, que lutava contra a leucemia. No dia seguinte, os exames médicos não detectavam mais nenhum vestígio da doença. Um milagre. Giuseppe Martinez,
um comerciante espanhol, elevou essa oração a Deus em 1967, buscando proteção em meio a uma grave crise financeira que ameaçava levá-lo à ruína. Uma semana depois, uma herança inesperada de um tio distante, que nem sequer conhecia, mudou sua realidade. Irmã Teresa, uma freira francesa, recorreu à oração em 1968, buscando discernimento para sua vocação religiosa. Naquela noite, sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, ela teve uma visão, onde a Virgem Maria lhe revelou sua missão terrena. Esses testemunhos, todos documentados nos arquivos do Vaticano, permaneceram em sigilo por décadas. Por quê? A Igreja compreendia o poder imenso dessa oração, um poder que poderia ser distorcido, uma força capaz de criar uma dependência espiritual, um poder que precisava ser revelado gradualmente, com sabedoria, à humanidade. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, 50 anos após receber os estigmas, 50 anos após se tornar um canal direto entre o céu e a terra. Ele escolheu essa data. Não foi coincidência. Foi um sinal, um legado espiritual para as gerações futuras. E parte desse legado é a oração que ele recebeu de Cristo. Uma oração que parece abrir uma porta para o sagrado em 23 de setembro, após a morte de Padre Pio. Teólogos se debruçaram sobre os eventos espirituais associados a essa data, revelando padrões que confirmam as palavras do santo italiano. 23 de setembro, de fato, é diferente. Estudos mostram que, estatisticamente, mais milagres ocorrem nesse dia do que em qualquer outro. Mais curas inexplicáveis, mais aparições divinas, mais intervenções celestiais documentadas. É como se o universo estivesse programado para responder de forma especial às preces feitas nessa data. Mas prepare-se para se surpreender. A oração recebida por Padre Pio não é complexa. Não há palavras em latim antigo. Não exige rituais elaborados. É simples, direta, poderosa. Uma prece que qualquer pessoa consegue memorizar em 5 minutos. Independente do nível de escolaridade, da experiência religiosa ou da santidade pessoal. Depende apenas da sua fé, da sua abertura para receber, da sua disposição para crer que o impossível pode acontecer. Pois é isso que Padre Pio descobriu em seus 50 anos de experiência mística. Deus não escolhe apenas santos para realizar milagres. Ele escolhe corações abertos, pessoas que ainda acreditam no sobrenatural. Ele escolhe pessoas como você. Você chegou até aqui guiado pelo Espírito Santo. Sente em seu coração que existe algo maior. Sabe que 23 de setembro pode ser o dia que transforma tudo. Mas, antes de revelar a oração, preciso falar sobre as 3 condições estabelecidas por Padre Pio para que ela funcione, condições aprendidas em décadas de experiência espiritual. A primeira é temporal. A oração deve ser feita exatamente em 23 de setembro. Nem um dia antes, nem um dia depois. Exatamente nessa data. Por quê? Porque é quando a janela celestial está aberta, quando as frequências espirituais estão alinhadas, é quando o céu se inclina em direção à terra. A segunda é emocional. Você precisa rezar com fé absoluta. Não uma fé intelectual, mas uma fé que emana do coração. Padre Pio dizia: Deus não escuta palavras, Ele escuta intenções, a vibração do seu coração quando você fala com Ele. E a terceira condição, a mais importante, é a sua disposição para receber. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas pedem milagres, mas inconscientemente não acreditam que os merecem. Elas sabotam suas próprias orações.
Padre Pio descobriu que o maior obstáculo para os milagres não é a falta de fé em Deus, mas a falta de fé em si mesmas. A crença de que são pequenas, pecadoras demais, insignificantes, para merecer a atenção divina. Mas essa crença é uma mentira. Uma mentira plantada pelo inimigo para nos afastar do nosso potencial espiritual. A verdade ensinada por Padre Pio é: você foi criado para viver milagres, para ser um canal da manifestação divina, para experimentar o céu aqui na Terra. E 23 de setembro é a data em que essa verdade se torna mais acessível. Respire fundo. O que vou compartilhar mudou a vida de milhares. A oração que Padre Pio recebeu diretamente de Cristo, em uma visão mística. Mas antes das palavras, algo fundamental. Padre Pio não rezava essa oração apenas uma vez em 23 de setembro. Ele a repetia por 24 horas, enquanto a janela celestial permanecia aberta, começando à meia-noite do dia 23 e terminando à meia-noite do dia 24, 24 horas de oração contínua, mantendo seu coração conectado à frequência do céu. A cada repetição, o poder aumentava. Cada palavra, um degrau na escada espiritual. Aproximando-o do trono de Deus, outros frades do mosteiro relataram fenômenos extraordinários nessas 24 horas. Luzes sobrenaturais em torno do quarto de Padre Pio, sons angelicais, perfumes celestiais e o mais impressionante, pessoas a milhares de quilômetros relatavam aparições de Padre Pio, simultaneamente, sua presença simultânea em diferentes lugares, seu corpo no mosteiro, seu espírito consolando, curando, abençoando, pelo mundo. Isso demonstra o poder contido nessa oração. Não são apenas palavras, são códigos espirituais, frequências que ressoam com a essência divina. A oração que Padre Pio recebeu é esta: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que neste dia de equilíbrio cósmico abres as portas do teu reino para quem clama com fé. Escuta a voz do teu servo, que confia inteiramente na tua misericórdia infinita. Como fizeste os céus se abrirem no momento do teu batismo, abre agora os céus sobre minha vida. Como transformaste a água em vinho nas bodas de Caná, transforma agora minha necessidade em abundância. Como ressuscitaste Lázaro da morte, ressuscita agora em mim tudo o que precisa viver. Que tua vontade se manifeste na terra como no céu, e que teu amor inunde cada área da minha existência, por teus sagrados estigmas, por tua preciosa cruz, por tua gloriosa ressurreição. Concede-me a graça que peço com confiança filial. Amém. Essa é a oração completa, palavra por palavra, como Cristo a revelou para Padre Pio. Mas agora você precisa entender como usá-la corretamente. Porque não basta apenas recitar as palavras. Você precisa entrar em um estado de consciência apropriado para que ela funcione. Padre Pio ensinou que existem 3 níveis de oração. O primeiro nível é a oração mental. Você pensa nas palavras. O segundo nível é a oração vocal. Você fala as palavras, mas o terceiro nível é a oração do coração. Você sente as palavras. É no terceiro nível que os milagres acontecem. Para alcançar esse nível, Padre Pio recomendava uma preparação específica antes de rezar a oração do dia 23 de setembro. Primeiro, jejum. Não necessariamente um jejum total, mas pelo menos jejum de algo que você gosta. Pode ser comida, pode ser entretenimento, pode ser as redes sociais. O importante é criar um espaço vazio dentro de você que possa ser preenchido pela presença divina. Segundo, silêncio. Pelo menos 1 hora de silêncio completo antes de começar a oração. Sem conversas, sem música,
sem distrações, apenas você e Deus. Terceiro, contritão, reconhecer suas limitações, seus erros, sua necessidade de misericórdia, não por autopunição, mas por humildade, porque é a humildade que abre o coração para receber. E quarto, expectativa, entrar na oração acreditando genuinamente que algo extraordinário vai acontecer, não esperança, expectativa, certeza interior de que Deus vai responder. Quando você combina esses 4 elementos com a oração que Padre Pio recebeu, durante as 24 horas do dia 23 de setembro, você cria as condições perfeitas para um milagre. Mas deixe-me te contar sobre alguns casos específicos de pessoas que usaram essa oração e tiveram suas vidas completamente transformadas. Helena Rossi tinha 42 anos quando descobriu que estava com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos deram 6 meses de vida para ela. Isso foi em julho de 1975. Helena era católica praticante e havia lido sobre Padre Pio. Quando soube da oração do 23 de setembro, decidiu que não tinha nada a perder. Ela fez os 4 dias de preparação que Padre Pio recomendava. Jejuou de carne, manteve-se em silêncio por horas, confessou-se e entrou na oração com uma fé que ela mesma descreveu como desesperada. Na madrugada do dia 24 de setembro, Helena sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma onda de calor percorreu todo o seu corpo. Começou nos pés e subiu até a cabeça. E quando chegou na região do peito, ela sentiu como se mãos invisíveis estivessem tocando o tumor. 3 dias depois, ela fez novos exames. O tumor havia desaparecido completamente. Os médicos não conseguiam explicar. Falaram em remissão espontânea. Falaram em erro nos exames anteriores. Mas Helena sabia exatamente o que havia acontecido. 48 anos depois, Helena ainda está viva. Ela tem 90 anos e continua rezando a oração de Padre Pio todo 23 de setembro. Não porque precisa de outro milagre, mas em gratidão pelo milagre que já recebeu. Outro caso impressionante é o de Carlos Mendoza, um empresário mexicano que estava à beira da falência em 1983. Carlos havia investido tudo numa empresa de exportação que quebrou por causa de uma crise econômica. Ele devia o equivalente a $2 milhões na moeda de hoje. Não havia forma humana de pagar essas dívidas. A esposa de Carlos era devota de Padre Pio e sugeriu que ele usasse a oração do 23 de setembro. Carlos era cético, mas estava desesperado. Ele fez a preparação. Rezou a oração durante as 24 horas e, no dia seguinte, recebeu um telefonema que mudou tudo. Um investidor americano que ele havia conhecido anos antes numa feira de negócios estava procurando por ele. Esse investidor queria comprar a tecnologia que Carlos havia desenvolvido para sua empresa falida. O valor da oferta, exatamente a quantia que Carlos precisava para quitar todas as dívidas e ainda sobrar dinheiro para recomeçar. Mas a história não termina aí. Carlos ficou tão impressionado com o que aconteceu que começou a estudar a vida de Padre Pio. Ele descobriu que o santo italiano havia profetizado sobre tecnologias futuras que ajudariam a humanidade. E Carlos se deu conta de que a tecnologia que ele havia desenvolvido estava exatamente alinhada com essas profecias. Era como se Padre Pio tivesse orquestrado o encontro com o investidor americano décadas antes de acontecer. Hoje, Carlos é multimilionário. Ele fundou uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina e todo ano, no dia 23 de setembro, ele para tudo que está fazendo para rezar a oração de Padre Pio, não porque precisa de dinheiro, porque entendeu que essa oração não é apenas sobre pedir favores a Deus.
É sobre se alinhar com o plano divino para a sua vida. Isso é algo que poucos compreendem sobre a oração do 23 de setembro. Ela não funciona como um pedido comum. Ela funciona como um alinhamento cósmico. Quando você reza essa oração com fé verdadeira, você não está apenas pedindo para Deus mudar suas circunstâncias. Você está pedindo para ser colocado no lugar exato onde Deus sempre quis que você estivesse. É por isso que os milagres que acontecem através dessa oração sempre parecem perfeitos. Não são favores divinos arbitrários. São correções de curso. São realinhamentos com o seu destino original. Padre Pio entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que cada pessoa nasceu com um plano específico gravado na sua alma. Um plano que inclui prosperidade, saúde, relacionamentos plenos e realização espiritual. Mas a vida nos desvia desse plano. Decisões erradas, influências negativas, traumas, medos, limitações mentais. Tudo isso nos afasta do caminho original. A oração do 23 de setembro funciona como um GPS espiritual. Ela reconecta você com sua rota original. Ela apaga os desvios e coloca você de volta no caminho que Deus traçou para você desde antes do seu nascimento. É por isso que aqueles que recorrem a esta oração frequentemente relatam que o milagre recebido era exatamente o que necessitavam, mesmo que não fosse exatamente o que haviam pedido. Tomemos o caso de Marina Santos, uma professora brasileira que fez uso desta oração em 2012. Marina vivia uma profunda depressão. Após um divórcio traumático, a guarda dos filhos lhe fora retirada. Havia perdido a casa e sua situação financeira era extremamente difícil. Ao rezar a oração de Padre Pio em 23 de setembro, ela pediu especificamente pela reconquista da guarda dos filhos e por uma reconciliação com o ex-marido. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente. Uma semana após a oração, Marina recebeu uma proposta de trabalho em uma escola internacional no exterior. O salário era 5 vezes maior do que ganhava no Brasil, e a escola oferecia bolsas de estudos para os filhos dos funcionários. Inicialmente, Marina ficou confusa. Aquilo não era o que ela havia pedido, mas, ao conversar com os filhos, descobriu que eles estavam ansiosos por uma nova experiência. O pai deles, inclusive, apoiou a decisão. 2 anos depois, Marina me escreveu, contando que aquela mudança havia sido a melhor coisa que lhe acontecera na vida. Seus filhos estavam felizes. Ela havia se recuperado da depressão, encontrara um novo amor e descobrira talentos que nem sabia possuir. Ela compreendeu que Deus não lhe dera o que pedira, mas sim o que ela precisava. Esta é a diferença entre uma oração comum e a oração recebida por Padre Pio. Orações comuns pedem a Deus que se adapte aos nossos planos limitados. A oração de 23 de setembro nos adapta aos planos ilimitados de Deus. E algo fascinante que os pesquisadores descobriram sobre esta oração, ela não funciona apenas para quem reza, tem um efeito radiante que afeta toda a família, toda a rede de relacionamentos. É como se a pessoa que reza se tornasse um canal de bênçãos que se espalham para todos ao redor. O Dr. Francesco Castelli, um psiquiatra italiano que estudou os efeitos da oração de Padre Pio por mais de 20 anos, documentou algo que ele chama de efeito cascata. Segundo suas pesquisas, pessoas que utilizam a oração de 23 de setembro experimentam melhoras não apenas nas áreas específicas que pediram, mas em todas as áreas da vida. E essas melhoras se estendem a familiares, amigos, colegas de trabalho. É como se a oração criasse um campo energético positivo ao redor da pessoa. Um campo que atrai situações,
pessoas e oportunidades alinhadas com o bem maior. O Dr. Castelli entrevistou mais de 500 pessoas que usaram a oração de Padre Pio ao longo de 2 décadas. Os resultados foram impressionantes. 97% relataram melhoras significativas na área específica que haviam pedido. 89% relataram melhoras inesperadas em outras áreas da vida. 76% relataram que familiares próximos também experimentaram mudanças positivas, sem saber sobre a oração. Mas o dado mais impressionante foi este: 100% das pessoas entrevistadas afirmaram que, independentemente do resultado específico, a experiência de rezar a oração havia transformado permanentemente sua relação com Deus. Elas descobriram um nível de intimidade com o divino que nunca haviam experimentado antes. Elas aprenderam a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando os caminhos dele pareciam diferentes dos caminhos que elas esperavam. E isso, segundo o Dr. Castelli, pode ser o verdadeiro milagre da oração de Padre Pio. Não apenas as mudanças externas que ela produz, mas a transformação interna que ela gera. Porque quando você experimenta o poder de Deus respondendo sua oração de forma tão direta e tangível, você nunca mais duvida da realidade do sobrenatural. Você nunca mais se sente sozinho no universo. Você nunca mais questiona se Deus realmente se importa com os detalhes da sua vida. Você sabe, você tem certeza, você viveu. E essa certeza muda tudo. Muda a forma como você toma decisões, muda a forma como você enfrenta problemas, muda a forma como você se relaciona com outras pessoas, muda a forma como você vê o seu próprio valor. Você passa a viver como alguém que sabe que é amado por Deus, como alguém que sabe que tem um propósito específico no mundo, como alguém que sabe que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, sempre há uma solução disponível no reino espiritual. Essa é a verdadeira herança que Padre Pio deixou para nós. Não apenas uma oração poderosa, mas uma forma completamente nova de existir. Uma forma de viver onde o milagroso é normal, onde o impossível é questão de tempo, onde a abundância é direito, não privilégio. E tudo isso está disponível para você em 23 de setembro. Mas lembre-se, não é apenas sobre rezar a oração uma vez e esperar que tudo mude magicamente. É sobre entrar num relacionamento mais profundo com Deus. É sobre desenvolver sua capacidade de receber. É sobre aprender a confiar no timing divino. Padre Pio costumava dizer: ore, espere e não se preocupe. Não porque Deus demora para responder, mas porque nossa ansiedade interfere na nossa capacidade de perceber a resposta quando ela chega. Muitas vezes, Deus responde nossas orações imediatamente. Mas estamos tão focados em como achamos que a resposta deveria vir que perdemos a resposta real. A oração de 23 de setembro te ensina a ficar atento. Te ensina a reconhecer a mão de Deus trabalhando, mesmo quando ela não se parece com o que você esperava. Te ensina que milagres não são sempre eventos dramáticos e sobrenaturais. Às vezes, são coincidências improváveis. Às vezes, são pessoas certas aparecendo no momento certo. Às vezes, são insights súbitos que resolvem problemas antigos. Às vezes, são simplesmente uma paz inexplicável que toma conta do seu coração e faz você entender que tudo vai ficar bem, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Essa é a sabedoria que Padre Pio adquiriu através de 50 anos, carregando as marcas da paixão de Cristo. 50 anos sendo um canal direto entre o céu e a terra. 50 anos aprendendo como o mundo espiritual realmente funciona. E ele condensou toda essa sabedoria numa oração simples que qualquer pessoa pode usar.
Uma oração que funciona porque foi autorizada pelo próprio Cristo. Uma oração que funciona porque é rezada na data exata em que o céu se inclina em direção à terra. Uma oração que pode mudar sua vida para sempre. 23 de setembro está chegando. A porta para o sagrado está prestes a se abrir novamente. A mesma porta que se abriu para Helena Rossi, para Carlos Mendoza, para Marina Santos, para milhares de outras pessoas ao longo dos últimos 50 anos. E agora essa porta está se abrindo para você. Você tem a oração, você tem as instruções, você tem os exemplos, você tem tudo o que precisa para experimentar o poder que Padre Pio descobriu durante sua vida extraordinária. A única pergunta que resta é: você vai usar essa oportunidade? Porque oportunidades como essa não aparecem todos os dias, não aparecem todos os meses. Aparecem uma vez por ano, em 23 de setembro, e se você deixar passar, vai ter que esperar mais um ano inteiro. Mas se você aproveitar, se você rezar a oração com fé verdadeira, se você se preparar adequadamente e entrar na porta para o sagrado que se abre nessa data, sua vida pode mudar de forma que você nem consegue imaginar agora. Padre Pio sabia disso. É por isso que ele guardou essa oração como um tesouro. É por isso que ele a usou apenas uma vez por ano. É por isso que ele a deixou como legado para pessoas como você, pessoas que ainda acreditam no sobrenatural, pessoas que sabem que existe mais nesta vida do que o que os olhos conseguem ver. Pessoas que estão prontas para experimentar o céu ainda aqui na terra. 23 de setembro é a sua chance. É o seu momento. É a sua janela para o milagroso. A escolha é sua. Mas deixe-me compartilhar mais uma coisa com você. Algo que pode fazer toda a diferença na sua experiência com essa oração. Padre Pio descobriu que existem sinais específicos que aparecem quando a oração está funcionando. Sinais que você pode observar nas horas e dias seguintes ao 23 de setembro. O primeiro sinal são os sonhos. Pessoas que rezam a oração de Padre Pio frequentemente relatam sonhos extremamente vívidos na noite do 23 para o 24 de setembro. Sonhos com simbolismo religioso. Sonhos com figuras de luz. Sonhos que parecem mais reais que a própria realidade. Esses sonhos não são coincidência. São mensagens. São formas de Deus te mostrar que sua oração foi ouvida e que a resposta está sendo preparada. O segundo sinal são as sincronicidades. Coincidências impossíveis que começam a acontecer nos dias seguintes à oração. Você pensa numa pessoa e ela te liga. Você precisa de uma informação específica e a encontra por acaso. Você está procurando uma solução e ela aparece de forma inesperada. Essas sincronicidades são o universo se reorganizando ao seu redor. São evidências de que os planos divinos estão trabalhando a seu favor. O terceiro sinal é uma sensação interior de paz. Mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, você sente uma tranquilidade profunda. Uma certeza inexplicável de que tudo vai dar certo. Essa paz não vem da mente, vem do Espírito. É o Espírito Santo te confirmando que sua oração chegou ao destino certo. Maria Fernanda Oliveira, uma enfermeira do Rio de Janeiro, experimentou todos esses sinais quando usou a oração em 2019. Maria Fernanda estava enfrentando uma situação familiar muito difícil. O filho adolescente havia se envolvido com drogas e estava completamente fora de controle. Ela já havia tentado tudo: psicólogos, terapeutas, internações. Nada funcionava. Em desespero, ela decidiu tentar a oração de Padre Pio. Fez a preparação completa. Jejuou por 3 dias antes do 23 de setembro. Manteve silêncio desde a meia-noite do dia 22. E quando começou a rezar a oração às 0 horas do dia 23,
Algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu uma presença física ao lado dela, como se alguém tivesse se sentado na cama e colocado a mão no seu ombro. A sensação era tão real que ela abriu os olhos para ver quem era. Mas não havia ninguém. Durante as 24 horas de oração, essa presença permaneceu com ela. E toda vez que ela sentia desânimo ou dúvida, a mão invisível apertava seu ombro com mais força. Na noite do 23 para o 24, Maria Fernanda teve um sonho que marcou sua vida para sempre. Ela viu Padre Pio caminhando pela sua casa. Ele entrou no quarto do filho e ficou em pé ao lado da cama por alguns minutos. Depois se virou para ela e disse: "Já está resolvido." 3 dias depois do sonho, o filho de Maria Fernanda chegou em casa e pediu ajuda para parar de usar drogas. Ele disse que havia tido pesadelos terríveis durante 3 noites seguidas. Pesadelos onde se via destruindo a própria vida e machucando a família. Mas no último pesadelo, um homem com barba e hábito marrom apareceu e conversou com ele. O homem mostrou 2 versões do futuro. Numa versão, ele continuava usando drogas e acabava destruindo completamente sua vida. Na outra versão, ele pedia ajuda e se tornava uma pessoa próspera e feliz. Quando Maria Fernanda mostrou uma foto de Padre Pio para o filho, ele ficou em choque. Era exatamente o homem do sonho. Hoje, 5 anos depois, o filho de Maria Fernanda é formado em engenharia, casado, pai de 2 filhos e trabalha numa ONG que ajuda jovens viciados em drogas. Maria Fernanda me contou essa história pessoalmente. E ela fez questão de enfatizar algo importante. A transformação do filho não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo gradual que durou alguns meses. Mas desde o momento da oração, ela teve certeza absoluta de que tudo ia dar certo. Mesmo nos dias mais difíceis do processo de recuperação, ela mantinha uma paz interior que só pode vir de Deus. Essa é outra coisa importante sobre a oração de Padre Pio. Ela nem sempre produz resultados instantâneos. Às vezes o milagre é imediato, às vezes é gradual, mas sempre é real. Padre Pio costumava explicar isso usando uma metáfora que ele aprendeu numa visão. Ele dizia que algumas orações são como raios. Atingem o alvo instantaneamente. Outras orações são como sementes. Precisam de tempo para germinar, crescer e dar frutos. Mas tanto os raios quanto as sementes vêm do céu. Tanto os milagres instantâneos quanto os graduais são sobrenaturais. A diferença está no que você precisa aprender durante o processo. Às vezes, Deus te dá o resultado imediatamente porque você já está preparado para recebê-lo. Outras vezes, Ele usa o tempo de espera para te preparar para algo ainda maior do que você pediu. Roberto Silva descobriu isso da forma mais surpreendente possível. Roberto era um contador de São Paulo que usou a oração de Padre Pio em 2015 para pedir proteção financeira durante a crise econômica que atingiu o Brasil. Ele havia perdido vários clientes e estava com medo de ter que fechar seu escritório. Quando rezou a oração em 23 de setembro, pediu especificamente para conseguir novos clientes que compensassem as perdas. Mas nos meses seguintes, em vez de conseguir novos clientes, Roberto continuou perdendo os que ainda tinha. Em março de 2016, ele estava quase falindo. Foi quando aconteceu algo que ele jamais esperava. Um cliente antigo que devia dinheiro para ele há mais de 5 anos apareceu no escritório com uma proposta inusitada. Um empreendedor, cheio de sonhos e inovação, precisava de um contador. Um contador que entendesse não apenas os números tradicionais, mas também o idioma da era digital. Ele ofereceu uma sociedade para Roberto. Inicialmente, Roberto desconfiou. Por que alguém que lhe devia dinheiro ofereceria uma sociedade? Mas ao analisar a proposta com calma, percebeu uma oportunidade ímpar. A startup desenvolvia um software revolucionário para automatizar processos contábeis.
Roberto não só se tornaria sócio, mas também o responsável pela parte técnica, o coração tecnológico do projeto. 7 anos depois, Roberto é multimilionário. A empresa que ajudou a construir foi vendida a uma multinacional americana por mais de 100 milhões de reais. Uma história de sucesso digna de um filme. Mas o mais fascinante é a reflexão de Roberto sobre essa jornada. Se ele tivesse conseguido novos clientes imediatamente após suas orações, provavelmente nunca teria aceitado a proposta da startup. Teria se acomodado em seu escritório tradicional, perdendo a oportunidade de sua vida. Deus não lhe deu o que pediu. Deu algo infinitamente melhor. Mas para que Roberto estivesse pronto para receber essa bênção, foi preciso antes tirar dele aquilo a que estava tão apegado. Essa é uma das lições mais profundas da oração a Padre Pio. Às vezes, antes de nos dar o que precisamos, Deus precisa nos libertar do que nos impede de crescer. Pode ser um emprego que parece seguro, mas limita seu potencial. Um relacionamento que parece confortável, mas não te faz feliz. Um padrão de pensamento que parece lógico, mas que cria limitações em sua vida. O processo pode ser desconfortável. Pode até parecer que as coisas estão piorando no início, mas é apenas Deus abrindo espaço para algo melhor, algo muito maior do que podemos imaginar. Padre Pio viveu isso na pele. Nos primeiros anos, após receber os estigmas, foi investigado pela Igreja. Alguns bispos duvidavam da autenticidade dos fenômenos sobrenaturais que o cercavam. Foi proibido de celebrar missa em público, isolado no mosteiro, submetido a exames médicos humilhantes. Por quase 10 anos, pareceu que Deus havia abandonado seu servo mais fiel. Mas aqueles anos de provação foram necessários para purificar a missão de Padre Pio, para que ele aprendesse a confiar completamente na vontade divina, mesmo quando essa vontade não fazia sentido humano, e quando a Igreja finalmente reconheceu sua santidade. Padre Pio estava preparado para um ministério muito maior do que teria sido possível no começo, uma prova da infinita sabedoria divina. A mesma dinâmica acontece com aqueles que recorrem à oração de 23 de setembro. Às vezes, há um período de purificação antes da bênção, um tempo de preparação antes do milagre, mas durante esse tempo, você nunca está sozinho. Padre Pio continua intercedendo por todos que usam a oração que ele recebeu. Ele continua guiando, protegendo e preparando o caminho para o milagre. Existem milhares de relatos de pessoas que sentiram a presença de Padre Pio durante o período entre a oração e a manifestação do resultado. Aparições em sonhos, sinais sobrenaturais, proteções inexplicáveis. É como se ele se tivesse tornado um mentor espiritual para todos que descobrem o poder da oração de 23 de setembro. Um guia na jornada da fé. Ana Beatriz Costa, uma médica de Belo Horizonte, teve uma experiência que ilustra perfeitamente isso. Ana Beatriz usou a oração em 2020, no auge da pandemia. Ela trabalhava na linha de frente contra a Covid-19 e sentia um medo constante, o medo de se contaminar e contaminar sua família. Quando rezou a oração de Padre Pio, pediu proteção para ela e para todos os colegas médicos que estavam arriscando suas vidas para salvar outras. Uma oração de fé e amor ao próximo. 2 semanas depois da oração, Ana Beatriz contraiu a Covid-19. Ela ficou desesperada. Parecia que a oração não havia funcionado. Mas a fé é uma semente que precisa de tempo para germinar. Mas durante os 15 dias de isolamento, ela teve uma série de sonhos com Padre Pio. Nos sonhos, ele aparecia vestido como médico e dizia: "Você vai ficar bem e vai descobrir algo importante." Ana Beatriz se recuperou completamente da Covid-19 sem nenhuma sequela. Mas o mais surpreendente é o que aconteceu depois.
Durante o período de recuperação, ela teve insights sobre um novo protocolo de tratamento que poderia ajudar pacientes graves. Quando voltou ao trabalho, compartilhou essas ideias com a equipe médica. O protocolo que ela desenvolveu foi implementado no hospital onde trabalhava e reduziu significativamente a mortalidade entre pacientes graves de Covid-19. Posteriormente, o protocolo foi adotado por outros hospitais no Brasil e salvou milhares de vidas. Ana Beatriz me contou que agora entende que contrair Covid-19 não foi uma falha da oração, foi parte do plano. Se ela não tivesse passado pela experiência pessoal da doença, nunca teria desenvolvido a empatia e os insights necessários para criar o protocolo que salvou tantas vidas. Deus usou até mesmo a doença como instrumento de bênção, não apenas para ela, mas para milhares de pessoas que nem sabem que devem suas vidas a uma oração feita por Ana Beatriz numa data específica. Isso mostra como a oração de Padre Pio tem um alcance muito maior do que imaginamos. Quando você reza com fé verdadeira em 23 de setembro, você não está apenas pedindo uma bênção pessoal. Você está se tornando um instrumento de bênção para outras pessoas. É por isso que Padre Pio sempre ensinou que a oração mais poderosa é aquela que inclui o bem comum, quando você pede algo que beneficia não apenas você, mas também outras pessoas. Você alinha sua vontade com a vontade de Deus de forma muito mais profunda, e quando há esse alinhamento, os resultados são exponencialmente mais poderosos, uma demonstração da força da fé compartilhada. Dr. Luigi Martinelli, um pesquisador italiano que estudou os efeitos sociais da oração de Padre Pio, documentou um fenômeno que ele chama de ondas de bênção. Segundo suas pesquisas, comunidades onde muitas pessoas usam a oração de 23 de setembro experimentam melhorias coletivas significativas, redução da criminalidade, aumento da prosperidade econômica, melhoria nos índices de saúde pública. É como se a oração criasse um campo energético protetor ao redor de toda a região, uma energia de fé e esperança. Dr. Martinelli estudou especificamente a cidade de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu e morreu. Desde que ele começou a usar a oração de 23 de setembro na década de 1950, a cidade experimentou uma transformação extraordinária. O que antes era uma região pobre e isolada no sul da Itália se tornou um dos destinos de peregrinação mais prósperos do mundo. Milhões de pessoas visitam a cidade todos os anos. A economia local cresceu de forma exponencial. Os índices de criminalidade estão entre os mais baixos da Itália. Mas o mais impressionante são os números relacionados à saúde. Um testemunho da poderosa intercessão de Padre Pio, San Giovanni Rotondo, apresenta taxas de cura de câncer mais altas que a média europeia. Os índices de depressão e suicídio são praticamente inexistentes. A expectativa de vida, significativamente maior que a média italiana. Coincidência? O Dr. Martinelli não acredita. Ele documentou que esses fenômenos começaram a se manifestar a partir da década de 1950. Exatamente quando Padre Pio começou a ensinar a oração do dia 23 de setembro para grupos maiores de pessoas. E os efeitos se intensificaram após a sua morte, quando a oração começou a se espalhar para outras regiões. Hoje, o Dr. Martinelli conduz pesquisas semelhantes em outras cidades, onde comunidades inteiras adotaram a prática da oração do dia 23 de setembro. Os resultados preliminares mostram padrões semelhantes aos de San Giovanni Rotondo. Isso sugere que a oração de Padre Pio não é apenas uma ferramenta individual de transformação, é uma ferramenta coletiva de cura social.
Quando grupos de pessoas se unem para rezar em 23 de setembro, elas criam uma sinergia espiritual que beneficia toda a comunidade. É por isso que muitas igrejas católicas ao redor do mundo começaram a organizar vigílias especiais em 23 de setembro. Momentos onde a comunidade inteira se reúne para rezar a oração de Padre Pio, juntos. Os relatos dessas vigílias são extraordinários. Curas coletivas, reconciliações familiares, transformações comunitárias que duram anos. Padre João Carlos, um sacerdote de Aparecida do Norte, organizou sua primeira vigília em 2018. Cerca de 200 pessoas participaram. Durante a vigília, uma mulher que estava em uma cadeira de rodas há 15 anos, devido a um acidente de carro, sentiu uma sensação estranha nas pernas. No final da oração, ela conseguiu se levantar e caminhar. Mas esse não foi o único milagre daquela noite. Um homem desempregado, há 2 anos, recebeu uma ligação durante a vigília, oferecendo um emprego. Uma mulher que estava há 10 anos sem falar com a filha, recebeu uma mensagem de reconciliação no celular. No ano seguinte, a vigília cresceu para 500 pessoas. Em 2020, mesmo com as restrições da pandemia, mais de 1.000 pessoas participaram, online. Padre João Carlos me contou que a transformação na comunidade foi visível. Famílias desestruturadas se reconciliaram. Jovens envolvidos com drogas se converteram. Empresários locais começaram a investir mais na região. É como se Padre Pio tivesse abençoado toda a cidade, disse o padre. E talvez seja exatamente isso que acontece. Talvez a oração do dia 23 de setembro seja mais do que uma ferramenta individual. Talvez seja um instrumento divino para a transformação do mundo. Padre Pio sempre disse que havia sido chamado para sofrer pelos pecados da humanidade. Mas talvez ele também tenha sido chamado para deixar uma ferramenta que pudesse curar os ferimentos da humanidade. Uma ferramenta simples, acessível, poderosa, uma oração que qualquer pessoa pode usar. Uma data que retorna todos os anos. Uma promessa que nunca falha para corações verdadeiramente abertos. Quando você reza a oração de Padre Pio em 23 de setembro, você não está apenas pedindo uma bênção pessoal, você está participando de um movimento espiritual global. Você está se juntando a milhões de pessoas ao redor do mundo que descobriram o poder dessa data sagrada. Você está contribuindo para a cura do planeta, para a elevação da consciência humana, para a manifestação do reino de Deus aqui na Terra. Isso é muito maior do que qualquer milagre individual. É sobre fazer parte da solução. É sobre ser um agente de transformação. É sobre usar o poder que Padre Pio descobriu para criar um mundo melhor. E tudo começa com uma decisão simples. A decisão de acreditar. A decisão de tentar. A decisão de abrir seu coração para receber o que Deus tem preparado para você. 23 de setembro está chegando novamente. A porta para o sagrado está prestes a se abrir. A mesma porta que se abriu para Helena Rossi, Carlos Mendoza, Marina Santos, Maria Fernanda, Roberto Silva, Ana Beatriz e milhares de outras pessoas. A mesma porta que pode se abrir para você. Você tem tudo o que precisa: a oração, as instruções, os exemplos, a data. A única coisa que falta é sua decisão. Vai aceitar o convite? Vai aproveitar essa oportunidade única? Vai descobrir por si mesmo o poder que Padre Pio deixou como legado para a humanidade? A escolha sempre foi sua e sempre será sua. Mas lembre-se, algumas oportunidades não voltam. Algumas portas só se abrem uma vez por ano. Algumas graças só estão disponíveis para quem tem coragem de dar o passo de fé. 23 de setembro é a sua data.
É o seu momento, é a sua porta para o milagroso. Use-a bem,